Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui para falar da convocação da seleção brasileira neste dia 11 de maio de 2022, penúltima convocação da seleção antes do chamamento definitivo para convocação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A seleção brasileira fará 2 amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. E faria aquele clássico da Anvisa, aquele da Copa América, que não aconteceu lá no estádio do Corinthians, logo depois desses 2 amistosos. 2 e 6 de junho, e no dia 11 jogaria contra a seleção da Argentina na Austrália. E esse jogo acabou sendo cancelado de ontem para hoje. A comissão técnica da seleção brasileira informou esse cancelamento na entrevista coletiva, onde anunciou os convocados para essas partidas. Isso contrariou bastante o técnico Tite. Ele chegou ao ponto de dizer que tinha uma opinião a respeito, que expôs a sua opinião sobre esse cancelamento, sobre esse jogo contra a Argentina, mas que preferia não expor esse pensamento publicamente. Eu imagino que o técnico da seleção brasileira tinha a obrigação de expor esse pensamento. Não tem por que essa opinião dele ficar em segredo. Até porque gera por nossa parte, por parte do torcedor, as mais diversas interpretações. Eu imagino que ele esteja bastante contrariado. Porque, ao desmarcar um jogo desse que estava confirmado, dia 2 de junho joga em Seul, dia 6 joga em Tóquio, e aí depois vai para Melbourne, na Austrália. Isso aí não é simplesmente cancelar um jogo. Isso significa mudar uma programação, mudar uma logística. Foram convocados 27 jogadores, significam 27 passagens, mais comissão técnica, mais staff. Quantas pessoas a seleção brasileira leva para essas partidas? Eu imagino que isso traz uma contrariedade muito grande. E ainda, soma-se a isso, a posição do treinador da seleção brasileira no dia 2 de abril, em entrevista ao repórter Leonardo Baran, em Doha, no Catar, um dia depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, ele disse para o Baran com todas as letras: asiáticos não. Não queria jogar contra a seleção asiáticas, porque não tem nada a ver com a primeira fase do Brasil na Copa do Mundo. Pode ser que a seleção brasileira venha a enfrentar a Coreia do Sul na segunda fase da Copa do Mundo, nas oitavas. Isso se a Coreia se classificar no grupo dela. O Brasil, por exemplo, de primeiro, a Coreia em segundo, pega. Agora, o Japão provavelmente não vai passar da primeira fase. O Japão está no grupo com a Alemanha e a Espanha. Então, dificilmente estará na segunda fase, quanto mais fases à frente para encontrar a seleção brasileira. Por isso que o Tite disse com todas as letras, lá em Doha, no dia 2 de abril, que não queria enfrentar seleções asiáticas. E é lógico, o Baran perguntou isso para ele na entrevista coletiva e ele resolveu se esquivar. E até é uma atitude que a gente entende, de se esquivar nesse momento, de não querer dizer, confirmar o que disse, porque ele não quer causar um clima ruim para a seleção brasileira, de chegar lá em Tóquio e todo mundo fala: o treinador não queria jogar com a gente, não, ele não queria nem estar aqui, ele não está incomodado de estar enfrentando a gente. Então, ele não quer causar um clima desse tipo, até porque ele começou uma entrevista coletiva se desculpando com a seleção da Bolívia, porque ele teria, numa entrevista coletiva anterior, menosprezado tecnicamente a seleção da Bolívia. Então, ele disse que se expressou mal, pediu desculpas ao técnico da Bolívia, ao Marcelo Moreno, citou algumas pessoas lá da seleção boliviana. Então, o Tite ele estava visivelmente incomodado com essa
com essa sequência de amistosos, com esses dois, Coreia do Sul e Japão, que, na minha opinião, são amistosos inúteis, tecnicamente falando. Seria muito melhor se a seleção brasileira tivesse, se o treinador tivesse o poder de decisão, jogar em território europeu contra uma seleção africana. Agora a seleção brasileira vai perder 20 horas e tantos de voo para chegar lá do outro lado do mundo, 2 dias para se adaptar ao fuso horário, para jogar com duas seleções que não são das escolas que a seleção brasileira terá pela frente na primeira fase da Copa, contra a Suíça, contra a Sérvia e contra Camarões. Então, Coreia do Sul e Japão não tem nada a ver. Aí você me pergunta, André, por que acontece isso? É porque a seleção brasileira, a CBF, tem um maldito contrato com uma tal de Pitt, uma empresa que o Ricardo Teixeira assinou um contrato lá em 2006 e que a seleção está presa a essa empresa até o dia 31 de dezembro de 2022. O contrato acaba esse ano. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que não quer renovar o contrato porque quer ter mais liberdade para decidir onde a seleção brasileira vai jogar. Essa empresa é que vende os amistosos da seleção brasileira. E aí eles venderam lá para jogar lá na Coreia e no Japão. Então o Tite não falou isso, não quer falar, não quer expressar, mas o que dá a entender é que o problema é esse, é que ele não pôde decidir onde o Brasil quer jogar, ficou preso a essa programação e, pelo jeito, o amistoso que o Brasil vai aproveitar um pouco mais é o do dia 11, em território europeu, contra uma seleção africana. Pois é, vamos lá, a convocação da seleção brasileira. Vou colocar aqui para a gente ir falando. Alisson, Ederson e o Everton. Eu acredito que essa é a formação dos 3 goleiros. Esses serão os 3 goleiros para a Copa do Mundo do Catar. Zagueiros, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Thiago Silva. Só está saindo o Veríssimo aí em relação à última convocação e está voltando o Gabriel Magalhães. A briga entre os dois. Militão, Marquinhos e Thiago Silva vão para a Copa. Laterais, ele convocou 5, né? 2 para a direita, Dani Alves e Danilo. Esses 2 estão garantidos. Aí, para a direita, tem o Alex, para a esquerda, tem o Alexandro, o Alex Telles e o Guilherme Arana. Eu fico imaginando, para que convocar 5 laterais? Eu imagino que na cabeça do Tite, da comissão técnica, essa convocação, esses 3 amistosos, certamente vai ser para resolver o problema dessa dúvida entre esses 3. Entre o Alexandro, o Alex Telles e o Arana. Desses 3, só 2 vão para a Copa do Mundo do Catar. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. A novidade foi o Danilo, jogador da equipe do Palmeiras, tem 21 anos, é um monstro, joga demais. Eu considero que foi uma convocação justa, porém inútil para esse momento da seleção brasileira. É lógico que ele não vai convocar o Danilo para a Copa do Mundo. Aliás, o Danilo, ele já deveria ter sido convocado para a seleção principal ou até para a seleção olímpica. Ele foi convocado uma vez pelo André Jardine em 2020. Ele poderia ter sido mais lembrado pelas seleções de base do Brasil. Ele poderia ter sido convocado anteriormente. E a gente olha aqui, a gente não vê em relação à convocação anterior a presença do Arthur, que não está bem de novo lá na equipe da Juventus, mas seria para o lugar dele? Não, mas mesmo assim, eu imagino que para o setor do Danilo, a seleção já está praticamente confirmada. Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, não vai sair disso. Então, eu imagino que o Danilo, com 21 anos, é um jogador para os próximos ciclos da seleção brasileira principal. André, por que você não gostou da não convocação do Danilo? Porque eu imagino que para esse setor, a cabeça da área, primeiro e segundo homem de meio campo, a seleção está tranquila. O que eu gostaria de ver é mais uma opção para meia de criação, que seria a convocação do Rafael Veiga. Então, ao invés de chamar mais um volante, chamaria um meia. Até porque o Paquetá consegue fazer a função de segundo volante. Então,
eu colocaria para disputar posição ali, para ser mais uma opção, o Rafael Veiga junto com o Paquetá e com o Felipe Coutinho. É lógico que, às vezes, se você convoca o Danilo, tem certeza que ele não vai para a Copa, mas ele já vai ficar feliz com essa convocação. Você chama o Rafael Veiga, você fica quase na obrigação de chamá-lo para a Copa. Não é bem assim. Acho que todos vão ver se o jogador teve adaptação ou não na seleção brasileira. Se ele se ambientou ou não. Isso aí todos vão perceber a partir do momento que sair a lista definitiva lá no final do ano. Então, eu imagino que o Tite, ele meio que tenta justificar a não convocação do Rafael Veiga chamando o Danilo. Porque aí, quando ele chama o Danilo, ele inviabiliza a convocação do Veiga. Porque o futebol brasileiro não para na data FIFA. Aí não tem jeito dele chamar 3 jogadores de um time só. Já está chamando o Everton, já vai jogar desfalcado do Everton, um monte de jogos, e aí já chama o Danilo, e se ele chamar o Veiga, ele estará prejudicando muito a equipe do Palmeiras. É melhor deixar o Danilo e ter chamado o Veiga, seria muito mais útil para a seleção brasileira e iria satisfazer uma curiosidade que todo mundo que acompanha futebol está tendo nesse momento. Todo mundo. De ver como seria o Rafael Veiga jogando na seleção brasileira. Eu não acho que ele joga mais que o Coutinho. Eu não acredito que ele joga mais do que o Paquetá. Mas acredito que ele tem características que podem ser úteis à seleção. E a gente não sabe se lá na frente um desses possa estar contundido, um desses possa cair de rendimento vertiginosamente, e aí não mereça uma convocação. Então, seria prudente já colocar o Rafael Veiga se ambientando com a seleção brasileira. Vamos lá para o ataque, né? Aí, completando ali, Paquetá, Coutinho, atacantes, Gabriel Jesus, que está de volta, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. A briga boa aí, né? Neste momento, o Antony não está, porque ele se machucou lá no Ajax, fora o restante da temporada. Então, se ele estivesse à disposição, ele seria convocado. Aí talvez o Gabriel Jesus não fosse chamado, por exemplo, ou Martinelli. Então, um desses não seria chamado. Ele tem hoje, na minha opinião, uma vaga garantida neste momento na seleção brasileira. Ainda tem o Firmino, que está voltando de contusão, ficou no banco de reservas no último jogo, que um dia desse tinha jogado bem. Então, um jogador que, se melhorar, ele tem condições no final do ano de estar no raio de convocação da seleção brasileira. E com essas últimas convocações, a gente vê que o espaço, por exemplo, para jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, esse espaço ficou bastante reduzido. De jogador que atua no Brasil, neste momento, eu estou vendo aí o Everton garantido e, no máximo, o Arana para ser mais um jogador que atua no Brasil. E ainda tem a questão física, né? Que o futebol brasileiro estará no final de temporada e o futebol europeu estará na metade. Tá certo, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Estou também no Instagram, no Twitter, @André Isaac, no Facebook, André Isaac Oficial, e também no meu blog, andreisaac.com.br.